Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de ciências com a professora Mari. Hoje eu trouxe logo de cara, assim, a atividade. Essa atividade foi a que nós trabalhamos na semana passada, nessa cruzadinha aí que eu coloquei para vocês quebrarem a cabeça. No entanto, era bem fácil, né? Onde vocês iriam responder as perguntas aí, né, preenchendo essas colunas. Enfim, né? Então, a gente vai agora corrigir e tirar as dúvidas de quem ainda tem as dúvidas aí sobre os lipídios, até porque nós vamos entrar, né, nas proteínas e a gente vai mudar, né, de nutriente. E eu preciso que vocês já tenham essa base aí do que é lipídio, tá bom? Nós já estudamos aí sobre as funções, o que é o lipídio, nós já vimos que os lipídios, né, é a segunda fonte energética, né? Então, assim, depois de consumir o carboidrato, que é a fonte primária, o nosso corpo ele vai utilizar os lipídios, né? E os lipídios são até mais energéticos que os carboidratos. No entanto, o nosso corpo prefere utilizar, né? Eu falo assim, o nosso corpo, mas não é só os seres humanos que utilizam esses nutrientes, tá? Todo ser vivo, eles precisam dessa nutrição aí, né? Então, assim, quando nós vamos nos nutrir aí, né, a gente precisa saber dosar bem, porque o organismo tem a necessidade, mas também tem que ser a quantidade, nem mais nem menos, tá bom? Então, voltando aí, então, assim, os lipídios, eles têm função, assim, são formadores, são percussores de hormônio, tem o papel aí que a gente viu da cera, né, cera de ouvido, os cerídeos, né, dentro do grupo de cerídeos aí a gente viu o favo de mel, que protege ali o mel, a cera de ouvido vai proteger ali, né, a orelha, tem a película que cobre a unha, que serve para proteger também. Uma película de gordura, ela também fica ali ao redor das folhas e dos frutos também, para evitar a perca de água, né? Nós vimos ali dentro, nós vimos sobre os esteroides, nós vimos sobre os fosfolipídios, né? Ali que atuam, os lipídios atuam na formação ali da membrana plasmática, tá? Se unindo ali com fosfato, ela faz ali a base ali, né, da membrana plasmática, tá bom? Nós vimos que nós podemos encontrar esses lipídios tanto em origem vegetal quanto origem animal, né? Quando animal a gente vai chamar de gordura e quando de origem vegetal a gente vai chamar de óleos, tá bom? O óleo, ele é insaturado, ele é líquido, tá bom? Ele é insaturado. Já os sólidos, eles são saturados, assim nós vamos chamar, tá bom? Nós vimos que nós não podemos consumir, né, reutilizar óleos, né, porque a gente acaba transformando essa substância em uma substância, eu posso dizer assim, até nociva, né? Que a gente transforma em uma substância trans, né, uma gordura trans, que é muito prejudicial aí à saúde, pode aumentar aí a taxa de colesterol, tá bom? E causar ateroma. A gente também viu aí sobre a gordura hidrogenada, que a gente viu que as indústrias descobriu que é interessante, né? Pegar o óleo e saturar ele, né? Ficar sólido. Então é mais fácil para vender, para a indústria é bem mais fácil para consumir, tá bom? Imagina se a gente fosse lá comprar uma margarina no mercado e ela fosse líquida, né? Muitas vezes a gente compra ela ali e às vezes quando a gente coloca em um lugar quente, né? Vai demorar um pouco até chegar em casa, enfim, ele derrete e acaba derramando. Imagina se fosse líquida. Então, assim, seria mais difícil, né, pra gente armazenar, para transportar, enfim. Então, assim, a indústria descobriu que era interessante e assim fez, né? Só que é bem prejudicial à saúde, tá bom? A gente viu também sobre os carotenoides, que eles atuam em forma de pigmento, né? Em forma de pigmento, que é um pigmento alaranjado, né? Que a gente citou aí, eu até mostrei para vocês na primeira aula de lipídios, eu mostrei a cenoura, né? A abóbora, mostrando aí, né? Que são os carotenoides que dá essa pigmentação, essa cor, tá bom? Então, assim, frutas, folhas que tem esse pigmento alaranjado é porque ali tem carotenoide, tá bom? Os lipídios, eles são insolúveis em água. Eles não conseguem dissolver. Nunca que nós vamos conseguir, tá? Dissolver um óleo em uma água. Porque a água, ela é polar. E os lipídios, eles são apolares. Então, substância polar só dissolve em substância que é polar. E apolar só em apolar.
Então, assim, a gente viu na aula, né? Eu mostrei pra vocês, fiz a experiência pra vocês. O que dissolve gordura, né? É o álcool. O álcool, cloroforme, a gente viu a acetona, que eu mostrei pra vocês, eu fiz a experiência, tá bom? Isso é o que vem a dissolver, tá bom? Os lipídios, eles transportam, né? Eles transportam aí as vitaminas que são lipossolúveis, aquelas que não se dissolvem em água, que são as vitaminas K, E, D, A. Entenderam? Vitamina K, vitamina E, vitamina D e a vitamina A. Então, vai fazer o transporte aí dessas vitaminas, tá bom? Nas frutas, nos vegetais, onde a gente pode encontrar no coco, né? Que a gente faz aí o óleo de coco, na soja, na oliva, me lembrem aí, no milho, enfim, né? No abacate também, né? De gordura animal, a gente vai encontrar no porco, na vaca, na galinha, enfim, né? A gente vai encontrar aí. No leite também, né? A gente encontra no ovo, enfim. Vamos então para a correção da nossa atividade. Então, essa cruzadinha aqui, eu coloquei essas perguntinhas aqui embaixo e coloquei até aqui, né, as respostas aqui embaralhadas, mas para ajudar vocês, tá bom? Então, vamos lá para a nossa primeira pergunta, que era: são consideradas moléculas sinalizadoras. Sinalizadoras. Eu poderia colocar aqui os esteroides. Os esteroides, tá bom? São moléculas sinalizadoras, eles que vão sinalizar ali, né, como está o nível do nosso colesterol, se a gente pode comer mais ou se a gente tem que diminuir, né? Como eu falei pra vocês, né, sobre o LH e o HDL, vocês pesquisaram a respeito, né? Nós vimos que não tem um colesterol bom e um outro ruim. Não, eles são transportadores, são apenas carregadores. Ele vai pegar do fígado e vai lançar nas correntes sanguíneas, que é o LDL, né, que é o que as pessoas chamam de ruim. Então, ele tá fazendo o papel dele, tá só carregando. O que acontece é que a gente acaba exagerando no consumo das gorduras. Por exagerar, né, ele tá fazendo o trabalho dele. Então, se você comer menos, ele vai até trabalhar menos, né, vamos dizer assim. É você que tá dando trabalho pra ele. Então, você dá todo o trabalho pra ele e ainda chama ele de colesterol ruim, tá? E ele não é inimigo, né? O nosso corpo jamais iria criar algo que fosse nos prejudicar, tá bom? Então, ele vai pegar do fígado, leva pra corrente sanguínea. O HDL vai fazer o inverso, ele vai pegar da corrente sanguínea e vai levar de volta para o fígado. Só que o que acontece? Quando a gente come em excesso gorduras, então muitas vezes o HDL, ele não vai conseguir levar de volta. Então, aqui ele vai formando umas plaquinhas, vai entupindo as veias, que a gente chama ali de ateroma, tá? Ateroma. Que vai causar aí a aterosclerose. Tá bom? Vamos lá, número 2. O lipídio é responsável pela membrana celular os fosfolipídios. São os fosfolipídios, tá? Que é o lipídio que se une ao fosfato e vai formar ali a base da membrana plasmática. Eu mostrei isso pra vocês no vídeo, né? Aqueles bonequinhos lá que tem a cabeça, que é o fosfato, e as perninhas, que são os lipídios, né? A gente viu isso na aula. Quem não lembra, corre lá, dá uma olhadinha no vídeo, tá bom? E aí vocês vão lembrar. Mas se eu for falar aqui tudo de novo e voltar lá, aí vai ficar muito extensa a nossa aula, tá bom? E a gente precisa dar continuidade. Terceiro, é formado pela união de 3 ácidos graxos com um glicerol. O que acontece? Para a gente formar um lipídio, a gente precisa de um glicerol mais um ácido graxo. A gente tem isso, a gente vai formar um glicerídeo. Então, a união de um glicerol com ácido graxo, eu formo um glicerídeo. Quando eu uno um glicerol com 2 ácidos graxos, eu vou formar um diglicerídeo. E quando eu uno 3 ácidos graxos mais um glicerol, eu vou formar um triglicerídeo. Pode anotar aí, ó. Triglicerídeo. Quem fez diferente, conserta aí, tá bom? Triglicerídeo.
4. Os cerídeos têm a função protetora, viu? Os cerídeos têm a função protetora, de proteger, tá bom? 5. Os carotenoides atuam em forma de pigmentos. Pigmentos, que é aquele pigmento alaranjado que eu acabei de falar a vocês, tá bom? 6. Uma das funções dos lipídios é energética. Uma das funções é energética, tá bom? Então, se eu perguntar para vocês, uma função dos lipídios energética pode ser também protetora, isolante, percussora de hormônios, tá bom? Ele é isolante térmico e elétrico. 7. O cerídeo é popularmente chamado de cera. Cerídeo. Já vem aí de cera, tá bom? Então, é chamado aí popularmente de cera. 8. Os lipídios ajudam a absorver as vitaminas lipossolúveis, vitamina K, E, D, A. Eu sempre gosto de usar facetes para nos ajudar a lembrar. Então, assim, quais são as vitaminas que são lipossolúveis? Queda. Então, é uma palavrinha que a gente vai sempre lembrar. Queda. Que é vitamina K, vitamina E, vitamina D e vitamina A. Tá? Então, vitamina queda. 9. Que substâncias possuem diversas funções biológicas? Que substância possui diversas funções biológicas? Qual é aqui? Que a gente pode colocar aqui, ó, os lipídios, né? Que a gente acabou de ver aí que eles possuem diversas funções biológicas, né? 10. Os lipídios são insolúveis em água. Eles são insolúveis em água. É uma das fontes de lipídio. Tinha aí como exemplo, tinha o milho aí, né? Pega o milho, faz o óleo, né, que a gente utiliza aí para cozinhar, né? Algumas pessoas utilizam de milho, outros utilizam de soja, de girassol, outros utilizam o azeite, né, de oliva, né? E assim vai, né? É utilizado aí várias fontes aí, tá bom? Mas a fonte que tá pedindo aí, vocês colocam aí milho. Os lipídios são gorduras, tá? Gorduras. Tá bom, meus amores? Espero que tenham ficado compreendido, né, o que é, né, o que são os lipídios, tá bom? Eu vou encerrar esse vídeo e vou começar um outro, onde nós vamos conhecer um pouquinho sobre o próximo nutriente. Então, qualquer dúvida, me pergunte. Professora, antes de entrar no outro assunto, professora, eu não entendi isso. Me pergunta. Bom, meus amores?